O Corinthians mudou completamente de patamar, não é? Ele não tem mais que ficar segurando o time nas Copas, para não ser rebaixado, Sim. não. Ele vai atacar as Copas, Ramon Dias, né? Vai atacar as Copas e vai chegar no Brasileiro pra pegar uma posição melhor que ele puder, entendeu? Eu acho que o Corinthians hoje, pelo amor de Deus, gente, tá louco. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão e como a imprensa vem analisando os próximos jogos do Corinthians e principalmente como a chegada do Depay mudou completamente ali o patamar do Corinthians e como a mídia enxerga esse clube, né? O Timão que vinha passando por muitas dificuldades, ainda tá com dificuldades, porém a chegada de um jogador desse nível mostra que o Corinthians pode chegar muito mais longe na temporada do que realmente de onde realmente está, né? O Depay chegou e mudou completamente ali até a moral do time, né? Até a maneira com que os jogadores se comportam foi modificada. A gente viu isso claramente no último jogo, uma partida muito boa do Corinthians contra o Juventude. Então tem análise dessa vitória do Timão e também sobre o futuro do Corinthians na temporada. O Timão que vai enfrentar o Flamengo, né, pelas semifinais da Copa do Brasil, ou seja, um jogaço onde todo mundo vai parar para assistir. Então agora vamos acompanhar como a imprensa vem analisando esse time do Corinthians e também o que esperar para o restante da temporada. O link da Placar TV estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Time que sem o Depay, isso é importante dizer também, né? Porque eu acho que o Depay vai começar bem no Corinthians, mas isso é um momento histórico. A gente não vai falar que foi o Memphis Depay que mudou a história do Corinthians. O Corinthians já está mudando a história sem a presença do Depay, isso é fato. Classificação ontem não teve o Depay em campo. Vitória contra o Flamengo não teve o Memphis Depay em campo, né? Então ele vai chegar num momento melhor do que aquele que se anunciou há pouco tempo, quando o Corinthians foi para a zona do rebaixamento, saiu, voltou, estava perigando ficar fora aí das próximas fases da Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil. E agora ampliou de tal forma que o Corinthians pode pensar em conquistar um título, além de fugir do rebaixamento do Campeonato O Corinthians Brasileiro. tá na semifinal, Óbvio. tá na semifinal, pode pegar o Bahia ou o Flamengo, que acabou de ganhar. Também. Né? Pode ganhar a Sul-Americana. Eu falei ontem aqui, depois que o Corinthians fez essas contratações nessa janela, como é que vai pagar a gente não sabe. Mas também não é problema nosso, certo? É problema do Corinthians. O Corinthians mudou completamente de patamar, não é? Ele não tem mais que ficar segurando o time nas Copas, para não ser rebaixado, Sim. não. Ele vai atacar as Copas, Ramon Dias, né? Vai atacar as Copas e vai chegar no Brasileiro pra pegar uma posição melhor que ele puder, entendeu? Eu acho que o Corinthians hoje, pelo amor de Deus, gente, tá louco. Olha lá, olha que chique, ó. O cara tava com gravata, velho. Olha lá. Não, é outra história. É outra história, lá. E isso tudo, além de tudo isso... E outra, deixa eu te falar um negócio, Flavinho. O Corinthians jogou bem. Isso Ontem eu estava ouvindo no rádio, teve um comentarista, eu não lembro que rádio que foi. Ele falou o seguinte: olha, com essas contratações, o Garro vai ser o maior assistente do futebol brasileiro nesse ano 2024. Porque ele dá muita assistência que não resulta em gol, e aí, né? Falei isso, mas eu falei porque eu sei que você concorda com isso também. Jogou muito bem Ele também tem feito, ontem. né? Só que o Yuri perde gol. Esse E negócio de assistência, a gente fala muito de número, é importante os números, né? Pô, vamos ver a assistência do cara. A gente precisa ver os jogos, a gente não consegue ver todos os jogos do planeta. Porque às vezes você vê um meio-campista e fala, pô, mas esse cara tá sendo contratado, tem 2 assistências. O time dele não foi bem. Aí você vai ver o jogo. Ou o Garro deixa o Yuri toda hora, toda santa hora na cara do gol. O que o Yuri faz? Perde o gol. Puta, E aí Yuri aí não configura assistência, né? Claro, Estatisticamente, aí não, né? entendeu? Por isso que agora os caras que são muito ligados nessa coisa de scout, né? Eles estão começando a marcar também o passe que é muito bem efetuado, que não sai mas que não sai na execução, na finalização. Porque você passou pro Yuri Alberto. Exato, porque você... Não, é verdade, É o fator de correção Yuri Alberto. Exato. Agora, uma coisa que me chama a atenção é assim, a gente tá falando de um jogador que é super especial, que é o Rodrigo Garro. Beleza. Por outro lado, o que mostra que o futebol brasileiro, ele cada vez mais tem uma limitação absurda de profissionais e de intelecto na hora de você pensar, é que assim, esses caras hoje que, na maioria, né, que estão militando no futebol, treinadores, scouts, não sei o quê, os caras são cheios de 1 bilhão de teses para querer dissertar o básico e o óbvio, né?
E além de tudo... O que você quer falar, Fascicani? Nós estamos vendo os lances. Vamos lá. Não, sério, você está fazendo uma grande introdução. As pessoas do futebol, o quê? Não e além de tudo, vem a público, basicamente vem a público, né, ainda querer cagar regra na cabeça das pessoas, né, em relação ao que eles fazem contra os outros, né? Ah, nós aqui, vocês imprensa, por isso que alguns são jornalistas e nós estamos aqui. O básico do futebol é quando você tem um atleta que é muito diferente e a única válvula de criação da equipe, que é o Rodrigo Garro, esse cara não pode andar em campo. Ele jogou sozinho. Esse cara não pode ir ao banheiro sozinho. Ele jogou muito desmarcado. E como é que pode um treinador com filosofia defensiva, retranqueiro, que é o Jair Ventura, que vai a público N vezes se colocar do alto de um pedestal? Várias entrevistas eu já vi esse cara querer, sabe, se colocar acima do bem e do mal. Sozinho. E o time dele não tem a mínima noção. O beabá do futebol, um time de escola, um time de rua, um time de praia, um time de esquina, qualquer time. Idiota. Não, um time boçal. Teria o primeiro fundamento básico de olhar pro melhor jogador do outro lado e falar assim, eu vou marcar esse cara que ele não vai jogar. E o Juventude simplesmente deixou ele jogar. Campo inteiro pro Garro jogar. Estendeu o tapete pro Garro. Não, fala assim, joga aqui, faça a festa pro Memphis hoje. Mas numa parte do jogo, o Juventude conseguiu fazer a marcação que precisava. É que não dá pra você jogar 90 minutos. Aí também tem um detalhe. Pra você ganhar do Corinthians, você tem que agredir o Corinthians. E se você agredir o Corinthians, você ganha do Corinthians lá. Isso é fato. O Corinthians não é aquele time forte jogando em casa. Nós estamos falando de um recorte muito pequeno aí. O Corinthians continua com um aproveitamento muito ruim na temporada jogando em Itaquera. Tanto que a gente brinca aqui que caiu aquele mantra, caiu em Itaquera, já era, né? A gente está falando de um recorte muito pequeno, que é uma vitória contra o Flamengo e uma vitória contra o Juventude. Recentemente, o Corinthians empatou no Campeonato Brasileiro com esse mesmo Juventude. O Corinthians perdeu para o Bragantino na Sul-Americana e só ganhou nos pênaltis, né? Agora, não dá pra você ficar 90 minutos só marcando. Não dá. A questão não é nem marcar, é não saber marcar. É ficar retrancado sem marcar. Que foi o que eles fizeram. Quando você tem a bola, você tem que jogar. Quando você não tem a bola, você tem que marcar, e especialmente o melhor jogador adversário. Ele é um cara daqueles raros exemplos no futebol que você precisa de uma marcação individual. Só. Você não precisa marcar individualmente um jogador que é meia boca. Aí você vai gastar tempo, vai gastar um atleta em campo para tentar te fazer uma função. O Garro, ele precisa de marcação individual e acabou. Olha, a gente viu ali o gol do Romero e logo depois, aí o Juventude teve o seu melhor momento no jogo. Fez esse gol, que foi anulado. Houve discussão aqui entre nós se deveria ter sido anulado ou não. Eu acho que esse não deveria ter sido anulado. Eu acho que o rapaz chutou a bola que não estava ainda nas mãos do goleiro. Não tirou a bola da mão do goleiro, foi a minha impressão. E logo depois o Juventude, apesar do gol anulado, foi para cima, continuou em cima e fez o gol de empate, que esse para mim poderia ter sido anulado, que eu acho que houve falta no Fagner e no goleiro. Foi a minha impressão, tá? Mas teve gente aqui que discordou. O senhor Mane acha que foi o contrário, né, senhor Mane? Eu acho que foi falta no primeiro gol. Foi no segundo, não foi nada. Mas o Juventude foi lá e empatou. Foi um momento de apagão do Corinthians ali. Esse daí foi um lance meio esquisito, porque antes da cobrança de escanteio, o Fagner já se estranha com o jogador do Juventude, cai. Aí cobra o escanteio o Ruschel. E aí o Fagner, eu acho que o Fagner ali, ele dá uma valorizada, sabe? Ele voa. Ele dá uma... voa. É isso. E aí a câmera lenta... Bom, câmera lenta aí é pênalti toda hora, né? Mas na velocidade real ali, na força ali, eu acho que ele deu uma... Ele deu uma encenada ruim. É um ator ruim, né? Além de um lateral mais ou menos, que ele se transforma num lateral mais ou menos, hoje ele é um ator ruim. Agora, pra mim... Canastrão. Um boçal. Tô brincando, Fagner, é que assim, que ele fala esses termos, a gente fica aqui às vezes também repetindo. Mas assim, o lance estava o Zé Marcos, o zagueiro do Juventude, e o goleiro do Corinthians. O goleiro do Corinthians foi mal no lance, o Hugo Souza. Foi mal no lance. Mão mole. Mas aliás, há um choque, mas há um choque do Zé Marcos na hora em que a disputa tá lá no alto. E aí, pra mim é falta isso daí, porque o Zé Marcos não toca na bola. Ele toca no goleiro do Corinthians no alto. Então, pra mim, isso é falta. Como eu aprendi futebol dentro da área com a disputa com o goleiro, entendeu? Pra mim, foi falta no goleiro. Ah, mas ele falhou. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Ele foi deslocado pelo alto. Ele poderia ter tido uma reação na hora em que ele não consegue encaixar a bola.
ele poderia ter feito no segundo ato a defesa no alto. Só que ele é deslocado pelo Zé Marcos. Bom, enfim. E o Zé Marcos que depois teve azar, né? Porque no chute do Garro... inclusive, o melhor jogador em campo foi o Gabriel. Gabriel, goleiro do Juventude. Eu acho que foi o Garro. Não. O Gabriel fez... Gente, o Gabriel fez... Não, pra mim foi o Garro. Fez 6 defesas ontem... Sim. Absurdas. Poderia ter sido... É porque o Corinthians ganhou, né? Exato. Poderia ter sido 6 ontem pro Corinthians. Sem exagero. O Quesada tá falando que poderia ter sido 6. Você tá maluco, Quesada? Não. Poderia ter sido 6 ontem. Se o Yuri tivesse feito um gol, o Garro tivesse feito outro e o Charles tivesse cabeceado com os olhos abertos, teria sido 6 pro Corinthians. O Gabriel fez uma partidaça. Mas o segundo gol, eu acho que ele falhou. O segundo gol, pra mim, ele falhou. O segundo gol do Garro, a bola faz isso daqui, senhor irmão. Velho, o goleiro tá lá pra isso. Você viu? Então, mas ele defende a bola. Defende ele, se ele defendesse, ele bolar a bola pra fora. Mas não deu ele pra botou a bola pra dentro do gol. Foi um tirambaço, pô. Não. O que a gente sabe é que o Corinthians fez uma boa atuação, né? Conseguiu ali partir pra cima do time do Juventude do começo até o final, então isso trouxe ali uma expectativa boa pro futuro, porque já tinha feito uma boa partida contra o Flamengo, então assim, dá uma possibilidade do Corinthians crescer ainda mais na temporada. Vem bem, conseguiu jogar bem contra o Flamengo, dominou o jogo, conseguiu dominar contra o Juventude, então a gente vê, né, como o Corinthians joga melhor e é muito diferente quando atua na Neoquímica Arena. Então ali o Memphis conseguiu fazer a sua estreia na Arena para assistir o jogo e viu uma partida espetacular do Corinthians com domínio absoluto do Alvinegro, né? Então certamente dá para buscar coisas maiores na temporada. Como o Sormani falou aí, com esse time aí o Corinthians tem muita chance de não cair, né? É claro, se o Carrillo chegar jogando muita bola, como se espera, se o Memphis jogar aquilo que sabe, ele não perde esses gols aí que o Pedro Raul e que o Roberto perderam, não, velho. Que pelo menos que eles vêm perdendo durante a temporada, né? Porque o Pedro Raul tá contundido e o Roberto, mais uma vez, tem jogo que é um jogador a menos dentro de campo. E com a chegada desse atacante, o Corinthians tem tudo para crescer ainda mais. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!